Nesta manhã de segunda-feira, vivenciando esta 21ª semana do tempo comum e hoje celebrando o 9º dia da nossa novena em honra a Santa Mônica, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que significa o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que significa a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, celebrando este 9º dia da novena em honra a Santa Mônica e vivenciando esta 21ª semana do tempo comum, o Evangelho de São Mateus, nesta página, podemos dizer dos 3 ais. Esse ai de vós era também usado pelos profetas antigos e Jesus resgata estes ais para falar dos mestres da lei e dos fariseus. Esses ai de vós é porque os fariseus, que nós bem conhecemos, aquele grupo que andava com Jesus, não para aproveitar e aprender com Jesus o novo jeito de Deus agir no mundo, mas andava com Jesus sempre para tentá-lo, sempre para pegá-lo em alguma coisa. Por quê? Porque esse novo jeito de viver no mundo, segundo o projeto de Deus, mexia exatamente com a estrutura daquilo que eles estavam acostumados a viver. Mexia por quê? Porque eles, como nos lembra o Evangelho, corriam atrás para converter pessoas, mas converter pessoas para dominá-las, para colocar fardos pesados sobre elas. E por isso que Jesus, por 3 vezes, chama a atenção dos fariseus, dizendo: ai de vós!
chama os fariseus de hipócritas. Veja a gravidade daquilo que Jesus denuncia sobre os fariseus. Vós fechais o reino dos céus aos homens. Aqueles que estavam ali no templo, aqueles que estavam ali exatamente para, com a sabedoria que tinham, anunciar, e eram ali presos àquela lei antiga que, ao invés de libertar e de levar o reino dos céus àquelas pessoas, faziam exatamente o contrário. Fechava o reino dos céus às pessoas. Nem eles entravam, nem deixavam os outros entrar. E por isso Jesus diz: ai de vós, fariseus, mestres da lei, e os chamou de hipócritas. Depois, Jesus disse: ai de vós, guias cegos, por quê? Se não leva as pessoas a esta verdadeira conversão, se não leva as pessoas a entrarem no reino dos céus pelos ensinamentos, são guias cegos. E nós sabemos quantos cegos Jesus curou pessoalmente, não é? E os cegos, pois não conseguem guiar as pessoas, pelo contrário, têm a necessidade de serem guiados, não é? Então, um cego que guia outro cego, diz outra passagem, os dois vão cair no buraco. Então, e quando Jesus também está falando desses fariseus, desses que tinham e pensavam que tinha a missão de anunciar Deus, de evangelizar, estava exatamente com o olhar voltado simplesmente para as coisas do mundo e não para as coisas de Deus. Quando dizia que jurar pelo templo não valia nada, mas se jurasse pelo ouro do templo, então valia. Desprezava o templo, que é o trono de Deus, mas o ouro do templo, as coisas humanas, as coisas do mundo, então poderia valer este juramento. E Jesus os chama de insensatos e cegos. Então, quando eles diziam também que jurar pelo altar não valia nada, mas se jurasse pela oferta do altar, aquilo que eles recebiam, o material, então isso vale. E Jesus também condena esta atitude, porque é preciso primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça e depois as coisas do mundo. Mas os fariseus estavam exatamente fechando o reino dos céus por causa dessas atitudes, de deixar com que as coisas do mundo aparecessem mais do que as coisas divinas. Vamos pedir ao Senhor, nesta manhã de segunda-feira, 26 de agosto, que Ele nos conceda a graça de podermos buscar realmente o reino dos céus em primeiro lugar. Buscar os ensinamentos que vêm do verdadeiro Mestre, que é o próprio Jesus Cristo. E que Ele nos ensine, no dia de hoje, a beber desta fonte primeira, a fonte que vem diretamente dele, porque ele é a fonte, ele é o verdadeiro mestre. Então, que saibamos buscar os ensinamentos para bem vivermos na fonte correta, no Cristo, e não nos cegos e insensatos. Que o Senhor, no dia de hoje, abra os nossos olhos, os olhos do corpo, mas também
os olhos da fé, que tenhamos esta capacidade de buscar as coisas do alto, buscar primeiro o reino dos céus. Que o Senhor nos ajude com as nossas atitudes, a evangelizar. E como nos recorda, como a nossa associação, a nossa missão exatamente de ganhar as famílias para o reino dos céus, abrir o reino dos céus com as nossas orações, atitudes e exatamente o dia a dia da nossa vida. Que Santa Mônica e Santo Agostinho intercedam por nós e nos ajude nesta nossa caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.